sejam muito bem-vindos ao GO. Eu sou o professor Emerson Bezerra e nesta videoaula de hoje eu vou falar para vocês sobre os fatores do clima, tá? Se você não viu a aula anterior sobre dinâmica do clima, elementos do clima, vai aqui nos destaques, vai em Gaia, tá bom? E você confere a videoaula anterior, porque os fatores do clima vão ser os determinantes dessa dinâmica climática. Então eles vão interferir naqueles elementos climáticos como temperatura, umidade, pressão atmosférica, tá certo? Então, algumas características geográficas, algumas condições que vão interferir nesses elementos, tá bom? Isso é o fator do clima. Nós vamos ver que existem diversos fatores do clima, né? A altitude, a latitude, a maritimidade, a continentalidade, as massas de ar, o relevo e as próprias ações antrópicas, tá bom? Vamos ver o primeiro deles, que é a altitude. A altitude ela vai ter uma relação inversa, tá bom? Com relação à temperatura. Então, quanto maior for a altitude, quanto mais elevado for uma superfície, menor temperatura vai ter. E quanto menor a altitude, mais baixo, mais próximo do nível do mar for essa superfície, maior a temperatura. Então é uma relação inversa, tá bom? Maior altitude, menor temperatura. Menor altitude, maior temperatura. A altitude também está relacionada com a questão da pressão atmosférica, né? Quanto maior a altitude, mais elevado for um local, menor pressão. E quanto menor a altitude, mais baixo for um local, maior pressão atmosférica. Então também é uma relação inversa. Quando um for maior, o outro é menor, tá certo? Um segundo fator do clima é a latitude. E não confundir latitude com altitude, são coisas diferentes. A latitude é o fator climático que define as zonas climáticas da Terra. Então, existem zonas de baixa latitude, zonas de média latitude e zonas de alta latitude. E a latitude também vai ter uma relação inversamente proporcional à temperatura. Então, em zonas de baixa latitude, como nas zonas tropicais, próximas à linha do Equador, que inclusive está o nosso estado do Ceará, nós vamos ter altas temperaturas. Enquanto que em zonas de alta latitude, lá nos polos, nós vamos ter baixas temperaturas. Então, se a latitude for menor, é maior a temperatura. Se ela for maior, é menor a temperatura, tá certo? É inversamente proporcional. Um terceiro fator é o relevo. As formas de relevo, né, principalmente as cordilheiras, as montanhas, os planaltos, eles podem impedir a passagem de ventos ou acabar retendo ou impedindo a passagem das massas de ar. E aí, então, por isso, ele influencia nos elementos do clima, principalmente na umidade, porque se um relevo impede a passagem dessa massa de ar, ele impede a passagem de umidade para dentro do continente. Um outro fator é a localização em relação ao mar, né? Se é mais próximo do mar, a gente tem o fator maritimidade, e se é distante do mar, a gente tem o fator climático continentalidade. A gente sabe que a água do mar ela consegue armazenar por mais tempo o calor. Então, durante o dia, a água do mar ela não aquece tão facilmente. Então, o mar libera uma brisa, né, a brisa marítima durante o dia, refrescando mais aquelas cidades que estão no litoral, né? Durante a noite, o calor da água do mar ele é expandido, né? Ela começa a liberar esse calor que acumulou durante todo o dia. Então, nessas zonas litorâneas, a diferença de temperatura entre o dia e a noite não são tão grandes. A amplitude térmica não é tão grande. Agora, se a cidade está no interior do continente, aí a gente vai ter uma amplitude térmica muito maior, porque durante o dia é muito quente e à noite é bem mais frio. E um outro fator climático importante é a vegetação. A vegetação vai ser um fator que vai influenciar diretamente na questão de temperatura, na questão das chuvas, né? Então, em áreas onde tem uma grande concentração florestal, a gente vai ter uma diminuição de temperatura, né? A temperatura vai se tornar mais agradável do que no entorno. Então, em regiões de floresta, a gente tende a ter menor temperatura, né? Uma temperatura 1 ou 2 graus menores. A gente tende também a ter mais umidade no ar, né? E a gente sabe que em regiões de floresta a gente tem mais evapotranspiração,
o que vai liberar mais umidade para a atmosfera, ocasionando mais chuvas. Por isso é tão importante a floresta amazônica, né? Tanto por liberar umidade, influenciar no regime de chuvas, como diminuição da temperatura em âmbito local. E é isso, galerinha, chegamos ao fim de mais essa videoaula, espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever nos meus canais, de deixar o seu gostei, de salvar esta publicação e de compartilhar com o maior número de pessoas que puder, tá certo? Estou aqui à disposição, se precisarem de algo deixem nos comentários, tá bom? Tchau, merci e à bientôt!